Estamos de volta com mais um Por Dentro da Internet.br. E nesse episódio nós vamos tratar dos melhores padrões para a internet funcionar. E para falar disso aqui, eu tô com Antônio Moreiras. Obrigado pela sua presença, Moreiras. O Moreiras é engenheiro eletricista e mestre em computação e é o gerente da área de projetos do Serptro, que tem um nome gigante, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Rede e Operações. Mas não se assuste, porque se você quiser, você pode ouvir o podcast também, Camada 8. Ô Moreiras, antes de entrar mesmo na nossa conversa, por que você deu o nome de Camada 8 no podcast? Sérgio, a gente, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contigo. É uma honra, um privilégio. E o nosso podcast é o seguinte, a gente, de um ponto de vista técnico, didático, a gente divide a construção, o funcionamento da internet em camadas. E até é engraçado o nome Camada 8, porque existiu aí no começo das redes, existiu uma espécie de disputa de protocolos entre o ISO-OSI, que era o protocolo ali padrão da ITU, sim, e o TCP/IP, que é o protocolo da internet, né, o que a gente usa na internet. E o ISO-OSI era mais complicado, ele dividia em 7 camadas. E o TCP/IP ele divide em 4, são menos. E o TCP/IP é o que a gente usa, só que o ISO-OSI acabou virando uma espécie de referência didática, né? Então, porque as funcionalidades das camadas são todas divididinhas, assim, todas bonitinhas. Então, quando a gente aprende na faculdade, aprende no curso técnico, a gente aprende as 7 camadas e as funções delas. Daí a gente aprende as camadas do TCP/IP, como que elas se relacionam ali. E não existe uma camada 8. Então, o que é a camada 8? A camada 8 é a parte não técnica. São os usuários, são toda a parte de uso da internet. Então, a gente brinca que se qualquer coisa der errado, a culpa é da camada 8. É da camada 8. Exato. Então, olha aí. Agora eu entendi, foi preciso gravar esse podcast aqui para entender o nome do podcast Camada 8. Obrigado aí, Moreiras. Olha só, o que é o Serptro aqui no NIC-BR? Tá. O Serptro é uma área do NIC-BR que cuida de diversos projetos relacionados à infraestrutura da rede, à infraestrutura da internet. Também a disseminação do uso de bons padrões técnicos, de boas práticas técnicas para o pessoal dos provedores. Então, por exemplo, hoje o PTT, o IXBR, ele é um departamento separado aqui do NIC-BR, mas ele nasceu dentro do Serptro. No Serptro a gente tem uma área lá que cuida de medições de qualidade da internet. E a gente tem uma área, que é a área que eu tomo conta, em que a gente cuida de cursos de capacitação técnica, principalmente para o pessoal dos provedores de internet, mas para o pessoal das redes em geral, para eles conseguirem operar as redes com maior qualidade. Mas não só isso, tem projetos que eu gosto de chamar de projetos estruturantes. Então, o próprio PTT é um projeto que organiza... PTT é o que, Moreiras? Ponto de troca de tráfego. Ponto de troca de tráfego são estruturas na internet, dentro de data centers, conjuntos de data centers, onde as redes que formam a internet, os provedores de outras redes, vão lá e se interligam para poder fazer a comunicação entre eles. É uma das formas que tem de interligação. Então, a gente tem esses PTTs, esses Internet Exchanges, que é um outro nome, é o nome que a gente usa, a gente adotou um nome internacional, ix.br, para ficar mais facilmente conhecido, até porque tem muitas empresas de fora do Brasil que vêm participar. Esses PTTs ajudam a organizar a infraestrutura da internet, ajudam a fazer os conteúdos ficarem mais locais, a troca dos dados ser mais localizada. De uma forma geral, a internet fica mais organizada, fica mais rápida, fica mais barata, traz um monte de vantagens. A gente tem outros projetos que são mais ou menos estruturantes.
né, tem um projeto que é bastante ligado aos PTTs, inclusive, que a gente chama de OpenCDN. CDN são estruturas de distribuição de conteúdo na internet. Então, olha só. Por exemplo, as grandes empresas aí de conteúdo, Netflix, sim, Google com YouTube, o Instagram, TikTok, todos esses aplicativos, esses sites que tem muitos vídeos principalmente, mas não só isso, eles usam estruturas de distribuição de conteúdo, onde esse conteúdo você vai fazendo cópias dele, ele vai sendo replicado e o usuário sempre acessa a cópia que está mais próxima. Sempre acessa. Tipo um cache, assim. Isso, são caches, são cópias locais com toda uma lógica bem complicada por trás disso então ele aí. Tem que, Moreiras, botar um monte de servidor ali nesse CDN. Isso, servidores espalhados pelo mundo inteiro. Daí, às vezes, algumas empresas adotam a estratégia delas próprias, montarem uma estrutura para isso. Por exemplo, o Google tem a estrutura deles de distribuição de conteúdo. O Netflix tem a estrutura deles de distribuição de conteúdo. O Facebook tem a estrutura deles de distribuição de conteúdo, a Meta, né? Sei. Tem outras empresas, por exemplo, a Disney que lançou aqui o Disney Plus, os outros canais, eles usam empresas terceiras especializadas na distribuição de conteúdo. Então, por exemplo, a gente tem a Akamai, a Cloudflare, a Asion, a GoCache. Elas montam essa estrutura de servidores espalhados com essa função de replicar o conteúdo, de levar o conteúdo para mais perto do usuário. E essas empresas que têm o conteúdo contratam essas outras para fazer a distribuição. Então, uma Disney, por exemplo, que quer montar aquele serviço de distribuição de vídeos, e se eles não querem ter o trabalho de montar uma estrutura própria, eles podem contratar uma Akamai, uma Asion, uma Cloudflare para fazer essa distribuição para eles. Aí tem vários outros servicinhos que essas empresas de CDN fazem. Eles fazem uma otimização do conteúdo para ele chegar mais rápido no usuário. Eles fazem proteção contra ataques, né? Proteções de segurança. Agora, e por que você... O Nick tem um CDN macro? Não, o Nick não tem um CDN. O Nick ele tem um dos projetos que a gente toca lá no Cetro é um projeto de compartilhamento de infraestrutura para incentivar que essas empresas coloquem esses caches, esses servidores espelho, de uma forma mais espalhada no Brasil. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o PTT, esse ponto de troca de tráfego, é o maior do Brasil e é o maior do mundo. Então, naturalmente, empresas de fora do Brasil vêm aqui para São Paulo e se conectam e querem se conectar nas redes brasileiras através de São Paulo. Só que o Brasil, a gente está cansado de ouvir falar, mas é verdade, é gigante, tem tamanho continental, né? Parece um clichê, mas é um clichê que é verdadeiro. O Brasil tem um tamanho continental, então não dá para o cara, uma empresa que vem de fora, querer se conectar em São Paulo e achar que vai atender bem o cara que está lá em Manaus, o cara que está lá em Cuiabá, o cara que está lá em Brasília, o cara que está no Nordeste. Não vai atender bem. É claro que é melhor do que se o cara não está aqui no Brasil. O cara não tem presença no Brasil. Chegou em São Paulo, claro, está atendendo o cara que está em Manaus, agora está muito melhor em acessar aquele conteúdo do que estava antes. Mas é muito melhor se o cara tiver um ponto de distribuição lá em Manaus, ou lá em Brasília, ou lá em Salvador, ou eu estou citando aqui lugares onde a gente já tem esse projeto colocado. Então a gente cria uma espécie de uma infraestrutura compartilhada, em que os provedores que atendem os usuários naquela região vão se conectar lá para buscar aquele conteúdo e eles bancam parte desse custo. No comecinho, o próprio Nick ajuda a bancar para alavancar o projeto, mas a ideia é que os provedores compartilhem os custos dessa infraestrutura compartilhada e daí fica viável para esse pessoal que tem o conteúdo vir e fazer o investimento e colocar os pontos de distribuição nesse lugar. E daí isso leva, vamos dizer assim, a uma experiência de uso da internet com mais qualidade
pelo pessoal que está lá, leva um barateamento de custo, principalmente para o usuário, ele consegue então fazer aqueles streaming, aquelas coisas. Exato. Porque o cara senão, se tivesse só uma estrutura na Europa, podia ter um problema de tráfego de dados. Vai ficar lento, vai ficar travando, não vai funcionar direito. O próprio provedor, ele vai pagar mais caro para ir buscar aquele conteúdo fora do que se o conteúdo está ali, ele está ligado diretamente. Porque quando o provedor se conecta no PTT e os conteúdos estão ali diretamente, ele tem basicamente o custo daquela infraestrutura física. E no caso desse compartilhamento de infraestrutura, ele vai ter o custo compartilhado, vamos dizer, a gente vai ter que contratar um data center para colocar esses servidores, a gente vai ter que contratar uma banda internet para alimentar com conteúdo esses servidores e vai compartilhar aquele custo, mas como é um custo compartilhado, acaba saindo muito baixo. Então sai mais baixo do que o cara ir buscar o conteúdo fora. Então ele acaba conseguindo entregar mais conteúdo para o usuário por um custo também menor. Acaba influenciando o preço da internet na região onde está, além da qualidade da internet, que seria o principal fator aí. Então você trabalha nesse projeto também? Também nesse projeto. E tem outros. Tem o projeto da Hora Legal Brasileira, em que a gente fornece o tempo, né, uma referência de tempo precisa para os equipamentos que estão ali fazendo a internet funcionar ficarem sincronizados. E isso é importante para o funcionamento deles, é importante para quando tem algum problema de segurança, a gente saber os registros lá, os logs que vão sendo feitos, saber exatamente o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então a gente tem um acordo com o Observatório Nacional. O Observatório Nacional, eles têm lá dentro deles um laboratório metrológico, que é a referência de tempo, que mantém a referência de tempo oficial aqui do Brasil. A Hora Legal Brasileira, e eles contribuem para a hora padrão mundial aí, que é o UTC. A gente tem uma série de relógios atômicos, relógios de Césio espalhados pelo Brasil, que fazem, vamos dizer assim, uma escala de tempo brasileira, que é a Hora Legal Brasileira, e ela contribui com o UTC. Tem que ser atômico para não cair energia nunca. Não é. A definição de segundo hoje é baseada em alguma coisa lá que daí não me pergunta. Entre duas variações do estado do elétron, do césio, quando decai. Impressionante. Eu não entendo nada disso. Aí, se o pessoal do ON agora me ouvir aqui, não é nada disso. Mas tem alguma coisa. A definição do segundo tem a ver com o átomo de césio, com alguma característica física do átomo de césio hoje. Ou seja, então é uma precisão absurda. É uma precisão tendem muito boa. E aí eles sincronizam tudo isso. A gente... Vocês distribuem a sincronização. A gente pega a hora do relógio de Césio. Tem um relógio de Césio ali atrás da gente. Ali, uma das luzinhas que estão piscando ali atrás. Rapaz, é um relógio de Césio ali que faz parte desse sistema. E a gente pega o tempo disso daí e distribui na internet por meio de um protocolo padronizado, que é o NTP, e os pessoal dos provedores, das redes em geral, podem usar isso gratuitamente, com precisão. Uma vez eu fui entrar no Google, ele falou, seu relógio está desincronizado. É curioso isso. É que eu sou usuário de Linux, eu tive que fazer uma sincronização. Gozado, porque estava dando uma data errada, mas não tem a ver diretamente com isso, mas tem a ver, porque os prazos de entrega de documentos têm que estar validados. Mas mais que isso, né? Você pega hoje a assinatura eletrônica, tudo que tem a ver com criptografia, muitos algoritmos de criptografia, eles são baseados em relógios. Se você tiver com a hora do computador errado, aquela criptografia não vai funcionar. Você não consegue fazer o login em serviços. Por isso. Eles param, né? Provavelmente por isso que não funcionou. Sim. Porque um HTTPS, talvez, não sei. Talvez tenha... algumas coisas data de assim. Certificados de HTTPS, você vai achar que o certificado está vencido ou que o certificado está com uma data futura e ele não vai entrar. Interessante. Então são detalhes que fazem a diferença e muitas vezes a máquina para e a gente não sabe. Mas eu queria voltar no negócio. Você estava falando ainda no começo,
o que o Septro faz, né? Mas, Moreiras, antes eu não sei se foi do Septro esse projeto, mas quando eu o conheci, você estava trabalhando com, vamos dizer, uma transição para o IPv6. Você trabalha com isso ainda? Ainda sim. Trabalha com isso. Mas explica pra gente aqui o que é essa transição de uma versão 4 do IP para uma versão 6. Tá, vamos explicar. Então, sim, esse projeto de disseminação dessa tecnologia, de ajudar o pessoal do Brasil a fazer a transição, é um projeto do Septro e a gente ainda trabalha nele. Hoje, esse ano, inclusive, faz 15 anos que a gente começou com esse projeto. Faz 25 anos que o protocolo foi padronizado, esse novo, entre aspas, novo, né? Já 25 anos não é mais tão novo, que ele foi padronizado e a gente ainda está com essa transição em curso. Então, em primeiro lugar, é importante a gente entender que o IP é a abreviação de Internet Protocol, protocolo internet, é o protocolo que dá nome à rede. É o protocolo que separa, vamos dizer, o mundo que a gente chama de internet do mundo de telecomunicações. É o protocolo que dá as características, que funciona, é a base de toda a internet. É o protocolo que é responsável por definir as regrinhas. O protocolo é um conjunto de regrinhas. Sim. Regras de comunicação que podem ser entre máquinas, no caso são entre máquinas, entre computadores. Então ele define uma série de regrinhas de comunicação entre computadores. Esse protocolo basicamente é o que define como as informações têm que ser divididas em pacotinhos de dados, em pedaços, né? E como elas vão ser envelopadas, como elas vão ser empacotadas com informações de origem e destino para poder trafegar por toda a rede e sair do seu computador, chegar lá num servidor ou em outro computador do outro lado e voltar. O protocolo internet é o que define as regras mais básicas de como as informações trafegam na rede e todo o resto do funcionamento da internet depende desse protocolo, está em cima desse protocolo. No caso do IP, ele também é um protocolo de um sistema de endereçamento, né? Que você falou, origem e destino. Exato. Uma das coisas que são definidas nesse protocolo são os endereços. Então, quando a gente fala de IP, os endereços também são chamados endereços IP. Então, às vezes, quando a gente fala só IP, a gente pode não saber, a não ser pelo contexto, se a gente está falando do conjunto de regras em si ou dos endereços em si. Mas o protocolo define endereço. Então, cada computador, cada dispositivo na internet que está conectado tem lá um endereço IP. E que a gente, no campo de engenharia, a gente gosta de usar o termo unívoco. Né? É o único. O Demeguético vive falando isso. Pois é, a gente gosta desse termo. É o único sem possibilidade de confusão. Cada máquina tem um endereço inequívoco. Exato. Mas não é mais, já não é tão assim hoje em dia, porque a gente tem que, justamente porque a internet cresceu demais, não é que cresceu demais. É assim, esse protocolo começou a ser definido lá no final da década de 60, durante a década de 70. E ele foi adotado na então ARPANET, que deu origem à internet, em 1983, se não me falha a memória. Adotado a versão 4? A versão 4. A mesma que tem hoje. A versão 4 foi a primeira. Sim. Apesar de ser versão chamar 4, ela foi a primeira que foi de fato usada na ARPANET, que depois em algum momento passou a ser chamada e deu origem à internet. Passou a ser chamada de internet e deu origem à internet. E desde então a gente vem usando o mesmo protocolo, mas isso foi criado e adotado num contexto em que a internet basicamente interligava algumas instituições de pesquisa, algumas universidades que eram financiadas então pelos militares americanos para pesquisar essas redes de comutação de pacotes, essas redes onde a gente divide digitalmente a informação em pacotinhos e faz esses pacotes trafegarem por caminhos às vezes até diferentes para ter redundância, para ter, enfim, para ter uma rede mais confiável. Eles pesquisavam isso, né? E daí surgiu a ARPANET, e daí deu origem à internet. Então,
não se imaginava, ou se imaginava... Bom, não sei dizer se imaginavam ou não, porque eu não estou na cabeça dos caras que criaram isso, mas eu acredito que não, que o pessoal não imaginava que isso em 2023 a gente ainda está usando esse... Não, o pessoal provavelmente imaginava, estamos colocando essa versão aqui, vamos experimentar isso, fazer uns testes, daqui a 1 ou 2 anos a gente vai colocar uma versão nova. Mas foi um negócio que deu tão certo que foi ficando. E vê, o conjunto de endereços que existem disponíveis na internet, tem alguns endereços reservados para usos específicos, mas a grosso modo são 4 bilhões de endereços. Não é tão pouco, mas não é suficiente, e há muito tempo não é suficiente. Porque quando a internet começou a crescer, quando saiu do escopo acadêmico, né, ela nasceu na academia, depois foi aberta para uso comercial e tudo mais, apesar do financiamento militar, a internet nasceu na academia. Quando saiu do escopo acadêmico, se começou a alocar, né, definir blocos para as empresas, e eram grandes blocos na época. Houve desperdício, mas precisava. Esse desperdício era um desperdício necessário, dado o funcionamento da rede. Então, quando a gente fala 4 bilhões, parece muito, mas não é. Né? E logo que a internet foi aberta para uso comercial, o pessoal viu, isso não vai dar certo. Isso vai acabar. Vai dar ruim, como dizem hoje. Não vai funcionar, vai acabar. Isso vai acabar rápido. E daí, no comecinho da década de 90 mesmo, se criou, dentro de uma instituição na internet, que é a principal instituição responsável lá por padrões, se criou um grupo de trabalho para se definir um novo protocolo. Né? Para se definir 2 coisas. Primeiro o pessoal falou, vamos fazer uma solução de curto prazo aqui para durar um pouco mais, e vamos pensar num negócio novo como solução de longo prazo. Então esse negócio novo, que foi, na época eles chamaram de IPNG, IP nova geração de IP, virou o IPv6. Que ficou pronto, a primeira versão dele padronizada em 98. E tinha um outro grupo de trabalho em paralelo que criou algumas técnicas para o IPv4 durar mais. Então criou um negócio que tecnicamente a gente chama de CIDR, que é o Classless Interdomain Routing, parece super complicado. É complicado, né? Mas isso é assim, a gente começou a distribuir blocos de tamanhos mais apropriados, em vez de blocos muito grandes. Se criou nessa época também o famoso NAT. NAT, hoje a gente tem o CGNAT, o compartilhamento de endereços. Então, tem gente que pensa até hoje que o NAT é uma solução de segurança para separar a rede interna da empresa ou da casa. Não é. É uma solução de escassez. É uma solução de escassez que, por acaso, ele funciona como um firewall, acaba funcionando como um firewall, mas às vezes isso é desejado e às vezes isso é indesejado. Em certas ocasiões, certos serviços que você quer colocar para rodar dentro da tua rede, você tem um firewall ali atrapalhando a vida, é horrível, não é bom. Então não é uma solução de segurança, apesar ele traz problemas de segurança muitos, mas ele virou uma coisa comum. Desde a década de 90, tudo quanto é empresa, tudo quanto é casa, a gente usa a NAT. A gente pega um endereço IP e compartilha. E agora, mais recentemente, a gente passou a fazer um compartilhamento duplo, porque o próprio provedor, por conta da escassez, ele já tem que entregar um IP para o usuário que ele já está compartilhado. Então, ele entrega um endereço tipo falso, entre aspas, um endereço de uma outra faixa para o usuário, enquanto o endereço que funciona mesmo está lá na rede do provedor, e o usuário compartilha de novo ainda aquele endereço dentro da rede dele, e isso traz uma série de problemas. Ô, Moreira, deixa eu só te perguntar uma dúvida. Isso tem a ver com o fato por exemplo, na versão, que você ainda nem começou a falar, a versão 6, que tem muito mais IPs disponíveis, um provedor, sei lá, o UOL ou qualquer outro, ele pode te dar um IP, eu chamaria de fixo, para você. Pode te dar um IP fixo. No caso, hoje, eles não fazem. Anteriormente, na versão 4, eles não faziam isso. Eles davam de manhã, se entrasse à tarde, eles te davam outro. É o mais comum para os usuários domésticos, é você fazer esse IP dinâmico para ele poder ser reaproveitado. Né? E isso veio, na época,
da época em que a gente tinha internet de escada, isso fazia um grande sentido, porque o cara não ficava conectado o tempo inteiro. Claro. Né? E depois, como a internet passou a ser fixa, sei lá, por cabo, por fibra ótica, isso parou de fazer um pouco sentido, mas aí comercialmente continuou fazendo sentido para os caras, porque eles usaram isso para diferenciar uma conexão doméstica de uma conexão corporativa, de uma empresa. Então, numa empresa, até hoje, sim, eles ainda entregam mesmo IPv4 fixo, porque a empresa precisa colocar lá, sei lá, um servidor web, um servidor de e-mail, às vezes a empresa usa na nuvem isso, usa um serviço fora, mas às vezes eles querem ter alguns serviços lá. E daí é super importante ter um IP que seja público, que seja um IP de verdade, um IP que funciona mesmo da internet, não um IP compartilhado, e fixo, que seja sempre o mesmo endereço. Para a gente, na nossa casa, não é tão importante isso. Agora, essa questão de fazer o IP dinâmico, ela veio também da escassez, né, de você poder reutilizar os IPs. E com o IPv6, como você disse, a gente tem muito mais endereços. O IPv6 é basicamente uma releitura do IPv4, ele tem algumas diferenças, mas elas não são muito grandes, onde a gente tem muito mais endereços, muitos mais endereços disponíveis. Só que por uma decisão de projeto lá atrás, eles são incompatíveis. Então a transição é uma transição complicada, em que eu não posso colocar o IPv6 para, sei lá, usuários novos e eles simplesmente conversarem com os usuários antigos que estão com o IPv4. Isso não existe. Não existe. Não existe. Eu preciso colocar o IPv6 para todo mundo. E na hora que tiver quase 100% dos usuários e dos serviços com IPv6, aí eu posso começar devagar a tirar o IPv4, porque ele vai ser basicamente inútil. Então essa transição está em curso, né? E ela é super complicada. Quando o pessoal fez o projeto do IPv6 lá atrás, não pareceu tão complicado assim. E, do ponto de vista técnico não é, mas quando você pega a equação inteira, né, equação comercial, equação... O cara tem que comprar um novo hardware, sei lá. Ele tem que comprar um novo hardware, ele tem que treinar a equipe, os recursos são escassos, recurso de tempo é escasso, tem uma série de recursos escassos, que o pessoal lá atrás falou, poxa, mas a gente tem 10, 15 anos para fazer isso, dá para fazer tranquilo. Não foi assim, tem que convencer, né? As pessoas não acreditam, porque tá funcionando agora, eu vou gastar recurso agora, poxa, tem esse negócio aqui, se eu colocar recurso aqui, que eu vou fazer? Eu aumento meu lucro, meu usuário fica mais feliz, eu tenho menos problema. Tipo assim, tem alguma coisa que, se o cara colocar o recurso lá, vai dar um resultado imediato. Tem uma coisa que, se o cara colocar o recurso lá, ele vai resolver um problema que só vai aparecer daqui 15 anos, 10 anos. Então, onde que ele vai pôr o recurso? Na coisa imediata. Então, sempre vão jogando com a barriga, né, nessa questão de IPv6. Agora, a transição está andando um pouco mais depressa. Por quê? Porque o IPv4 basicamente se acabou. Está nessa situação de ter que fazer esse compartilhamento. Esse compartilhamento traz uma série de problemas técnicos, problemas até legais, em algumas situações em que você precisa identificar um usuário por alguma razão e o IP ajuda a fazer isso em algumas situações, daí você não consegue por conta desse compartilhamento. Então começa a gerar insatisfação de usuário, começa a gerar problema com games, problema com algumas aplicações, os usuários ligarem para o provedor, reclamar. E hoje o cara que tem IPv6 ele está melhor tecnicamente, então isso começa a incentivar, o cara começa a sentir no bolso um pouquinho, o pessoal das redes, dos provedores, e começam a se mexer nesse sentido de fazer as coisas funcionarem. E Moreiras, dá para falar que o Brasil está fazendo uma migração... Não dá para medir, né? Você mede, dá. assim, a gente mede, não a gente, né? Mas tem empresas que medem, por exemplo. O Google foi um dos pioneiros em implantar IPv6 nos seus serviços. Eu lembro até que lá por volta de 2008, eles fizeram uma série de eventos lá na sede deles. E eles falavam assim, olha, a gente tem um problema do ovo e da galinha aqui. O provedor de internet ele não quer implantar IPv6 na rede para chegar no usuário porque ele fala que não tem conteúdo em IPv6.
E o provedor de conteúdo, ele fala que ele não vai botar IPv6 no conteúdo porque não tem nenhum provedor de internet, não tem nenhum usuário apto a acessar esse conteúdo em IPv6. Então a gente vai fabricar uma galinha aqui. O Google vai colocar IPv6. E colocar IPv6 e começaram a chamar esses eventos para falar da importância do IPv6, porque eles viam, ele não era que são bonzinhos, eu gosto de tecnologia, até teve, né, tipo assim, o mérito pessoal de funcionários que olharam para isso e falaram, esse negócio é importante e é legal, então vamos trabalhar nisso, mas como empresa, eu acredito que eles viram, tipo, vamos ter problemas se a gente não fizer isso. Vamos fazer esse negócio que a gente vai atender o nosso usuário com mais qualidade, nosso usuário melhor. E aí chamaram. Né? Então, o Google, há muito tempo, eles têm o serviço deles em IPv4 e IPv6. E ele consegue saber, quando você acessa o buscador, por exemplo, ele consegue saber se você acessou o buscador via IPv4 ou via IPv6. Para o usuário é transparente. Se o teu provedor te dá IPv6 em casa, se o teu provedor tem IPv6 disponível, você vai acessar lá www.google.com e você vai acessar, você não sabe se está via IPv4, se via IPv6, e não é para saber, tem que ser transparente para o usuário final. Mas se tem IPv6, o Google vai saber que você acessou via IPv6. Né? Qualquer cara que tenha o site, a infraestrutura do site, ele consegue lá olhar nos logs, lá no registro, ele sabe se o acesso foi feito via um IPv4 ou via um IPv6. E o Google divulga essas estatísticas publicamente, assim como outras empresas divulgam essas estatísticas publicamente. Então, a gente tem, agora eu não lembro exatamente o número de cabeça, mas em torno de 40% aí dos usuários globais e dos usuários da internet brasileira também, eles já acessam via IPv6, eles só acessam o Google e então, consequentemente, a gente pode inferir que acessam também todos os outros sites que estão disponíveis via IPv6. Ô Moreiras, por que altera com games? Você falou que me chamou a atenção, porque tem um monte de gente aí que gosta muito de games. E como é que é isso? Cara, games a gente tem... Bom, games são consumidores de recursos, né? Bastante consumidores de recursos. Mas... às vezes até por despreparo. Por exemplo, a gente tem uma série de problemas com os PlayStations. A Nintendo não tem feito um trabalho legal de preparação para essa transição. Então, hoje eles estão num ponto em que eles não funcionam direito nem com IPv4 nem com IPv6. Não o PlayStation. O PlayStation. Desculpa, o PlayStation. A Nintendo? Não, o PlayStation, desculpa, me confundi aqui. O PlayStation em si. Eles não funcionam nem com IPv4 nem com IPv6. Por quê? O IPv4 a gente está nessa situação de compartilhamento. Então pode ser que eu estou lá com o meu PlayStation em casa, você está com o seu na sua casa, e a gente vai acessar a PlayStation Network para fazer algum game, só que o provedor que me atende é o mesmo que o seu. E o IP, o endereço que a rede da PlayStation enxerga, é o mesmo para você e para mim. Né? Então, o cara fala, peraí, como assim? Tem dois consoles na mesma casa? Isso está esquisito, esse usuário deve ser um pirata. Bloqueia esse IP. E daí tem 50 outros caras usando o mesmo IP. Entendi. E daí aquele IP não funciona mais para game. Aí o cara liga para o problema, parou de funcionar o PlayStation aqui, o que eu faço? Né? Aí, enfim, aí você vai conversar lá com a PlayStation e vai falar, não, o provedor tem a obrigação de dar um IP fixo para o usuário, esse negócio de transição para IPv6, cara, não, o provedor, tipo assim, não é questão de obrigação, não, ele não tem condição técnica de fazer isso. Não, agora sim. Porque eu tenho eu tenho dois filhos que são usuários intensivos e eles têm uma versão antiga do PlayStation. Tem 2 PlayStation em casa. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu entendi porque de vez em quando dá conflito. Dá conflito. Dá conflito por causa da PlayStation, não tem nada a ver com... mas nesse caso específico, não adianta também o provedor ter IPv6, porque o PlayStation em si ainda não está preparado. Né? Mas é um exemplo de situação em que o compartilhamento de IPs
está dando problema. E a solução viável para isso é ir por IPv6. Só que daí o provedor tem que colocar IPv6, mas o PlayStation tem que se adaptar também. Os roteadores em casa também ou não? Os roteadores em casa também. Os roteadores em casa... já saem. A maioria sim, mas a gente ainda tem problemas com aqueles roteadores Wi-Fi genéricos aí que se compra no mercado. Você ainda encontra roteadores com problemas com IPv6 por aí, ou com situações em que até quando o roteador funciona bem, ele não vem habilitado por padrão. Então você tem que entrar lá numa configuração, habilitar, e às vezes não é na configuração básica, não é um negócio fácil de fazer. Entendi. Então a gente ainda tem problemas. Com esses aparelhinhos aqui, felizmente a gente não tem mais problemas. Com internet, com smartphones, a maior parte, acho que todos hoje vêm com IPv6, funciona bem. As operadoras móveis, a maior parte delas já estão usando IPv6, isso aqui já está relativamente bem resolvido. Mas com os roteadorzinhos domésticos a gente ainda tem algum problema sim. Olha só. Com computadores também não temos mais. O Windows funciona bem, Linux funciona bem, Mac funciona bem já há muitos anos. Muito bom. Agora, ô Moreira, você está vendo, você está falando dessa coisa, na verdade nós estamos falando de padrão, né? De padrão. A gente está falando de padrões técnicos, que são padrões... E protocolos. Que são usados na internet, sim. Ou seja, a internet, então, eu poderia dizer que é uma coleção de padrões. Cara, sim, né? É uma parte importante da internet. Você vê, a internet é uma rede de redes. Né? Ela não é um negócio, não tem qual é a empresa que fornece a internet. Não existe, né? Você vai falar, é uma grande operadora aqui, é a Vivo, é a Claro, Não são. No Brasil você tem, sei lá, dezenas de milhares, literalmente dezenas de milhares de provedores de internet. E são todas essas empresas juntas que formam a internet. Então, os padrões técnicos... e mais que isso, além das empresas, além de você ter, sei lá, 10 mil, 12 mil provedores no Brasil, cada provedor tem equipamentos de fabricantes diferentes, né? Os equipamentos roteadores, os equipamentos que os provedores... Tem dezenas de fabricantes diferentes. Então, a cola que junta tudo isso daí são os padrões técnicos. Né? Ou seja, não importa se eu estou usando um sistema operacional Linux, Apple ou Microsoft, não importa se é Samsung, se é IBM, nem a IBM não fabrica mais computador, né? Se é qualquer outra marca, não importa a marca. Portanto, não importa que tipo de hardware, desde que ele consiga embarcar, ou vou dizer assim, usar o padrão. Exato, é isso daí. E é legal que na internet esse processo de definição de padrões, sim, ele é bastante aberto. E ele é um dos processos na internet, um dos muitos processos que a gente pode até considerar um processo de governança, um processo de gerência da internet, é um dos exemplos de processo bottom-up, né, de baixo para cima. Porque como que é? Vou dar um contra-exemplo. O contra-exemplo é o mundo de telecomunicações, os padrões os padrões que estão lá na base da rede, de envio de sinais e tal. Cara, você tem a ITU-T, que é uma organização lá debaixo da ONU, e que tem esse braço técnico que define padrões técnicos, e essas definições são feitas por delegações dos países, delegações oficiais, né? Então, para você ir lá e dar palpite sobre um padrão técnico de telecomunicações, o Brasil, como país, tem que te enviar para isso. A Anatel, no caso, que cuida disso aqui, tem que enviar lá a delegação. Tal. Então, na internet, desde o comecinho, se criou uma organização, tem mais de uma. Eu vou falar da principal aqui, que é o IETF, Internet Engineering Task Force.
Força-tarefa de engenharia de rede. Podemos traduzir assim, força-tarefa de engenharia de rede. E é uma organização que ela em si ela não é nem constituída legalmente. A Internet Society, a ISO, que funcionou como vamos dizer assim, um chapéu jurídico para o IETF por algum tempo, agora se constituiu uma outra organização para funcionar como uma espécie de um chapéu jurídico. Aí. Mas o que é? Um conjunto de técnicos que conversa, que se reúne para conversar sobre esses padrões e definir. Quem? Então, olha, tem gente da academia, né, muitos pesquisadores na área de redes do mundo inteiro, tem gente de fabricantes de equipamentos que estão interessados em definir, às vezes eles criam protocolos novos, padrões novos e eles querem ir lá. Tem gente de usuários no sentido de principalmente operadores de rede, provedores, que são os caras que no final usam os equipamentos, que funcionam, que têm os problemas operacionais, que falam, isso aqui está dando problema, isso aqui vai lá. E é um processo contínuo de desenvolvimento. Então, os padrões na internet, eles são documentos que a gente chama de RFC, que é uma tradução que no princípio não faz muito sentido, que é um Request for Comment. Pedido de comentário. Mas não é. Hoje não é mais. Quer dizer, quando começou, lá atrás foi mais ou menos assim. O primeiro padrão que foi escrito, o cara escreveu lá esse documento e mandou para os outros técnicos que trabalhavam lá na ARPANET como um request for comment. Só, por favor, eu fiz esse protocolo, dá uma olhada aqui nesse negócio. Mas no final, por razões históricas, esse nome pegou para o padrão já definido. Todo mundo já fez seus comentários, já definiu que aquilo é algo que vai ser usado, então vira uma RFC. O RFC é uma especificação, é uma especificação aberta. Aberta em vários sentidos. Aberta no sentido de que ela é aberta para você participar e opinar sobre como aquela especificação, como aquele protocolo novo ou como aquela nova versão de protocolo, aquela melhoria do protocolo que está sendo feita tem que funcionar. E ela é aberta no sentido de ser um documento que qualquer empresa interessada em usar aquilo ou implementar aquilo em um equipamento pode acessar aquele documento gratuitamente, inclusive nesse caso, e implementar. Então, os fabricantes... Ou seja, não tem veto de propriedade intelectual, nem nada. Não tem. É aberto, tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Quando, por exemplo, se uma empresa privada desenvolve primeiro uma tecnologia e quer que aquilo seja usado na internet e vai nesse processo do ETF, ela tem que renunciar à propriedade intelectual, tem que ser aberto. O outro cara tem que conseguir usar e implementar aquilo sem pagar royalties para ninguém. E todos os padrões da internet são assim, são definidos por consenso entre essas empresas que estão envolvidas, entre os interessados que estão envolvidos, e acabam sendo adotados sem a necessidade de ter uma autoridade central que fale, esse protocolo aqui tem que funcionar na internet. Não, como eu falei, é algo de baixo para cima, algo bottom-up. A própria comunidade técnica se reúne e fala, precisamos de um protocolo novo para fazer alguma coisa nova. Precisamos melhorar esse protocolo porque está com um problema na operação aqui, tem uma falha de segurança, tem um problema, tem uma melhoria possível. E vão se criando essas versões novas e a própria comunidade vai adotando, porque é interesse da comunidade, é interesse de todo mundo. Então é um processo muito, muito legal, muito interessante. O documento básico dos padrões da internet é a RFC. É a RFC. E ele é acessível pela internet. Eu quero aplicar no meu hardware aqui ou no meu software. Não só o documento, como esse processo todo para definir o documento, ele também, a maior parte dele acontece via listas de e-mail na internet. Então você está interessado em um determinado, você é um fabricante de equipamentos. Sim. Eu estou interessado, eu fabrico roteadores, então estou interessado na evolução dos protocolos de roteamento para manter os meus equipamentos atualizados. Então eu vou me inscrever lá nos grupos do IETF que
trabalham com protocolos de roteamento e vão começar a trocar e-mails. E pessoas vão fazer propostas que a gente chama de drafts, rascunhos de melhorias, e o pessoal começa a discutir em cima daqueles documentos. Aí o pessoal que vai implementar, os fabricantes, a academia, as universidades, eles começam a fazer testes em cima daquilo, simulações, fazem implementações, junta 2 fabricantes, a universidade, faz teste para ver se interopera, faz teste para ver se o documento está claro e se você consegue implementar, uma pessoa, uma empresa consegue implementar aquilo, a outra também, e aqueles equipamentos se conversam, aqueles softwares se conversam. Na hora que, ok, definimos, é isso aqui mesmo, as coisas estão se conversando, o documento está claro o suficiente, o documento passa para o status de uma RFC e vira um padrão. Mas então tem que ser por consenso, seja em geral. É um consenso que, dentro do processo de ETF, o pessoal fala que é um consenso aproximado. E que é uma definição meio complicada, que é assim, não é exatamente uma maioria. Na maior parte das vezes é uma maioria. Se a maioria concorda com alguma coisa, aquilo vai. Mas se tem um cara dentro desse processo que ele tem uma objeção técnica bem embasada, vai travar o processo e aquela objeção vai ter que ser bem respondida, Então, às vezes não é nenhuma questão de, mas todo esse monte de gente aqui acha que é isso aqui, mas esse cara que levantou um ponto que é um ponto super importante. Então, isso daqui tem que ser respondido, senão não vai para frente. Então, pode ter gente contra, tal, mas a pessoa, para travar o processo tem que ter uma objeção muito bem embasada tecnicamente. Por exemplo, Moreiras, uma pessoa de uma universidade brasileira, ela não é uma fabricante, não é... pode se inscrever nessa lista. Fala, sou pesquisador, eu quero acompanhar. Ele pode? Pode, não precisa nem falar nada. Se inscreve lá e começa a acompanhar. Acompanhar, e na hora que se sentir apto, começa a comentar. Agora, a cultura dos caras é interessante, porque, tipo assim, olha, se você é um Zé Ninguém, você não precisa nem falar de onde você é. Se você entrar lá e começar a fazer comentários, que você está falando coisa com coisa bem embasada, o pessoal vai te ouvir. Se você começar a falar besteira, o pessoal vai te esculachar, assim, sem papas na língua, sem cuidado. Não tem um cuidado formal. É uma cultura um pouco... meio agressiva. Um pouquinho ou seja, americana. Participe, mas com rigor. Com rigor, sabendo, falando... Ou seja, tem que saber o que está falando. Escuta primeiro, vê o que está acontecendo, fala na hora que você tiver alguma coisa boa, útil para falar. E teve gente que participou que me disse que é muita mensagem, né? Você precisa ter uma vocação para acompanhar. Precisa ter tempo, precisa ter vocação, precisa estar bastante envolvido e interessado naquilo mesmo. A gente, de vez em quando, a gente acompanha, né, alguns grupos, algumas coisas para saber como está a evolução, porque as coisas que vão acontecendo lá, no final das contas, depois viram coisas novas que vão ter que ser implementadas na operação da internet, que vão ser importantes para melhorar a qualidade da operação da internet. A gente acompanha. Em alguns casos, por exemplo, nessa questão de PVCs, a gente chegou a ajudar em testes, a gente chegou a participar da construção de padrões de RFCs, testar protocolos novos que estavam sendo desenvolvidos, fazer relatórios, mas o tempo gasto é bastante grande. É um trabalho e é voluntário, né? Quer dizer, óbvio, tem empresas que estão interessadas, ela põe os seus funcionários. Sim. Mas é voluntário. Então, você tem um processo aberto. É um processo aberto. As empresas infelizmente, as empresas brasileiras aqui que têm fabricação de equipamentos, a gente não vê eles participarem muito ativamente. Nem a academia. Porque o pessoal na academia aqui tem um problema que eu acho bem sério nesse sentido. Olha porque é o seguinte, quando o cara é um pesquisador acadêmico aqui, ele vai ser avaliado pela quantidade e qualidade das publicações dele. Os papers. E os papers ele vai publicar em revistas especializadas que tem aquela... Qualis. Que tem o Qualis, tem que ter aquela nota do Qualis. Sim. E a participação em definição de padrões, seja no IETF, seja no I3E, seja em outros organismos,
ela não é considerada nessa avaliação dos pesquisadores. Então, o pesquisador ele está tendo um trabalho danado, um trabalho muito grande, ali, muito tempo, e ele conseguiu, ele participou da construção de um padrão novo, criou uma RFC, está lá como um dos autores, e aquilo, academicamente, não conta nada para ele. Isso não acontece assim em todos os países. A gente vê, por exemplo, um grande número hoje de pesquisadores chineses participando do IETF, e lá, pelo que a gente, assim, pelo que eu pessoalmente pude conversar com alguns, cara, conta mais do que a publicação, do que se ele participar da definição de um padrão tecnológico, num desses organismos internacionais que fazem isso, isso conta mais do que publicar um paper numa revista Qualis qualquer coisa. Olha que interessante que você está falando, Moreiras, como a evolução da tecnologia e a regulação real está sendo feita por esses protocolos. Participar disso é participar da direção da tecnologia, da direção daquele... E a China está interessada nisso. O problema é que o Brasil, no meu modo de ver, tem um problema mais sério. É um problema de não estar interessado em estar na ponta dessas coisas, de inventar essas coisas muitas vezes. É um problema isso. E quem decide isso são os pares, né? Tem pesquisas, claro, mas são os nossos colegas todos da universidade. Quem faz essas regras são os próprios pesquisadores, isso que é o problema. E tem uma mentalidade de esse negócio de definir protocolo e padrão não é importante. O que você está provando aqui que é um erro, né? No meu modo de ver, é um erro. No meu modo de ver, é sim um erro, né? E a gente vê pesquisas, vamos dizer assim, acadêmicas que chegam muito perto do operacional e que provavelmente poderiam estar, esses pesquisadores, ou dentro do escopo dessas pesquisas, eles poderiam estar contribuindo também nessa definição mais operacional. Às vezes não, né? Às vezes o próprio IETF ele tem um braço lá que eles chamam de IRTF, que é o Internet Research Task Force. Seria para pesquisas que elas não estão tão vinculadas ao operacional, são coisas um pouco mais, sei lá, para o futuro, umas ideias um pouco, vamos testar essa ideia, né? Então, às vezes a pesquisa acadêmica é assim, ok, vamos fazer um protocolo completamente novo, que ele faz o roteamento não por endereço de origem e destino. Isso é um exemplo que tem muitas pesquisas nesse sentido. Em vez de fazer o roteamento por endereço de origem e destino, faz o roteamento por conteúdo, né? Pelo conteúdo que está lá publicado. Tipo, esse conteúdo pode estar em vários lugares e o usuário vai chegar no conteúdo. Não interessa onde o conteúdo está. Então, diferente. É um conceito completamente diferente. Então tem pesquisas vamos imaginar como seria uma internet feita do zero, com um protocolo, com um conceito completamente diferente. Aí o cara faz, implementa, testa, né? E isso não tem como virar um negócio operacional de um dia para o outro, mas são ideias interessantíssimas. Aliás, tem uma coisa que eu vi, eu não sei se... curiosidade. O protocolo de TCP/IP, essa suíte, vou chamar esses dois, ele tem um problema, tinha um problema a muita distância quando você tem que se comunicar com uma nave espacial, uma sonda, um robô que está lá para lá de Marte. Por quê? Porque você tem que checar se o pacote chegou não corrompido. E eu me lembro disso, tinha um problema, que essa checagem a distâncias muito longas é um problema. E tinha um grupo. Você sabe se esse grupo ainda existe, desse protocolo intergaláctico? Não é algo que eu acompanho, mas é algo que eu não acompanho de perto, mas sim existe. E é até interessante porque o Vinton Cerf hoje é um diretor lá no Google, um cara que trabalha no Google, mas ele foi um dos caras lá da ARPANET, ele foi um dos pais, ele foi um dos inventores do IP, junto com o Robert Kahn, lá, o Bob Kahn. E hoje ele participa desse grupo e que sim, a gente tem dois problemas. Bom, do pouquinho que eu sei, né? A gente tem o problema do
tempo de transmissão da informação ser muito alto, e a gente tem o problema de que nem sempre você consegue transmitir a informação. Vê, sei lá, os planetas têm velocidades de rotação diferentes. Distintas. Tem uma hora que os dois, você está mandando uma informação para Marte, tem uma hora que os dois estão do mesmo lado do Sol, tem uma hora que você tem um de um lado do outro, e não tem como você mandar uma informação para o outro lado do Sol, certo? Aí você tem que esperar, ou você vai ter que mandar por algum outro ponto que vai fazer um relay, um meio do caminho, ou você vai guardar aquela informação. Essa do Sol foi boa, hein, Moreiras? Eu não tinha pensado nisso. É verdade. Então você vai guardar aquela informação para no futuro, quando tiver uma disponibilidade de comunicação, você mandar. Virou a época da BBS, né? Virou como a BBS que fazia a ligação à noite para baixar. Então é isso. De bobeada devem usar algum conceito daquela época lá. Ou seja, para resolver esses problemas, a comunidade técnica e os pesquisadores tem que se reunir e resolver esses problemas. Tem uma outra organização que eu acho que vale a pena citar. Essa eu não acompanho muito de perto, mas vale a pena citar, que é o W3C, que trabalha nos padrões web. Isso. Essa é organizada de um jeito um pouquinho diferente. É uma espécie de consórcio de empresas... do Tim Berners-Lee, né? Do Tim Berners-Lee, que desenvolveu... Ele desenvolveu a web em si, né? Ele fez uma versão... O HTTP junto com... isso. Então, o HTML, o CSS, essas linguagens de definição sobre o JavaScript, essas linguagens de definição sobre como o conteúdo é escrito e apresentado, e outras. Tem padrões para dados abertos, que são muito usados hoje por instituições públicas, e N outros padrões que são relacionados à web, que é essa parte da internet que a gente usa muito nos navegadores, até está embutida nos aplicativos de celular também. Você tem essa outra organização que cuida disso. O HTTP, o HTTPS, que é a parte de comunicação, é o IETF. Está no IETF. Mas o HTML, o CSS, essas outras coisas, aí já é o W3C. E aqui no NIC não é uma área que eu trabalho nela, não tem, mas a gente faz parte desse consórcio, a gente abriga o escritório brasileiro do W3C Brasil. W3C Brasil. Muito legal. Bom, Moreira, a gente já falou 53 minutos, nosso episódio já passou, mas isso é normal. Mas deve ser assim no Camada 8 também, né? A Camada 8, gente. Pois é. Onde ele achou a Camada 8? Mas, não perca também, né? A Camada 8. O Moreira. E você está convidado a gravar um episódio com a gente. Vamos gravar um episódio. Você vem cá, eu vou lá. É isso aí. Então... muito obrigado vocês que nos ouviram, dá um clique aí pra gente, ajude a divulgar esse especial por dentro da internet.br. E para terminar, vou dar a palavra pro Moreiras. Fala aí, dá uma mensagem para a nossa audiência, Moreiras. Nossa, o que eu falo agora? Primeiro, agradecer a oportunidade de gravar o episódio aqui de novo com você. Legal. E dizer a todos vocês que... a maior parte do pessoal que está ouvindo aqui esse podcast, eu acredito que não sejam técnicos. Né? E é bastante importante a gente conhecer o funcionamento técnico da internet, saber como são essas definições. O Sérgio citou algumas vezes, né, que uma parte real da regulação da internet, de como a internet funciona, do que é possível ser feito na internet, ela acontece justamente na definição desses padrões técnicos, na prática. Perfeito. Então é bastante importante acompanhar isso. Né? Vou dar um exemplo bastante prático disso. Quando se descobriu que havia aquela onda de vigilância na internet, que tudo estava sendo grampeado e tudo mais... o que foi feito dentro do IETF? Foi colocado lá uma espécie de uma diretriz para que todo o desenvolvimento, onde fosse possível, fosse feito com criptografia,
com a criptografia ativa e ativa de forma automática, sem que o usuário precisasse ir lá e configurar, mesmo que não fosse a criptografia mais perfeita do mundo, que fosse colocado o que fosse possível ali de criptografia para poder, ao máximo, dificultar. Porque você nunca vai impedir se um governo, com os recursos de um governo, quer olhar o que o Sérgio Amadeu está fazendo na internet, ou o que o Moreira está fazendo na internet, eles vão conseguir. Mesmo que tenha criptografia, provavelmente eles vão conseguir. Mas eles não vão conseguir, se tiver criptografia de uma qualidade razoável, olhar o que toda a população está fazendo ao mesmo tempo de uma forma indiscriminada. Então, perfeito. É um exemplo bastante prático de onde a parte que é um pouco política da coisa se mistura com a parte técnica. E a gente viu, o ouvinte pode... como que a gente chama quem está assistindo? Telespectador? Telespectador, agora eu fiquei quem está assistindo e quem está ouvindo, enfim. Você aí, pode também ter observado nos últimos anos como vários sites eram HTTP e hoje a gente usa só HTTPS. Então, fez parte desse movimento de, olha, vamos colocar criptografia automática em tudo. Então, é algo bastante importante mesmo para você que não tem, de certa forma, esse background técnico, esse interesse nas questões técnicas, mas é bom sempre dar uma acompanhada, olhar, porque tem muito a ver. É isso aí. E fique ligado e até a próxima. Tchau aí, pessoal.